A vida é muito áspera, mas não teve um dia sequer que eu não tivesse muita certeza do lugar onde eu deveria estar. Deixa eu te contar um pouco da minha história. Meu nome é Magno Aguiar Bastos, tenho 38 anos, sou natural de Itapajé. Trabalho e estudo em Sobral, mas foi em Itapajé que eu construí a minha história. Eu tinha entre 6 a 7 anos. Minha mãe era técnica de enfermagem, meu pai é aposentado da agricultura. E eu lembro que tinha febre reumática e minha mãe precisava sair de madrugada, sozinha. Pegava um ônibus na antiga agência, com destino ao Hospital Alberto Seib em Fortaleza. Lembro que eu estudava no científico e eu tinha muita, mas muita dificuldade em aprender a ler e escrever. E eu me entristecia, pois achava que nunca iria aprender, pois à época minha mãe era só. Meu pai morava em Fortaleza e minha mãe dava plantão de 24 horas no Hospital Hilde Biapina Bastos. Ela chegava exausta e era sozinha para tudo. E eu tinha muita vergonha de não saber ler e escrever. Eu achava que era minha culpa no final de tudo. Foi quando meu pai voltou de Fortaleza e começou a me incentivar. Comprou uma cartilha do ABC, começou a me alfabetizar. Me ensinou ainda a nadar, a andar de bicicleta, a dirigir. E foi aí que pela primeira vez eu peguei gosto pela coisa, pelos estudos. Antes dos 12 anos, eu ajudava a minha mãe em casa. Varria o quintal, enchia as garrafas, dobrava as roupas. Depois dos 12 anos, comecei a trabalhar fora. Era faz tudo numa padaria, depois numa loja de linho. Até que no início do ensino médio, recebi o convite da diretora do Grupão para um estágio no BEC, o antigo banco do estado do Ceará, onde passei 2 anos. Depois disso fiquei conhecido, fiz amizades e meu círculo social ampliou. Então depois do estágio fui chamado para trabalhar no fórum, depois na promotoria. E a partir daí fiz vestibular, passei em Direito. Enquanto cursava a faculdade, prestei concurso em 2011, entrei na primeira turma da Polícia Penal. Em 2015 fui chamado para a Polícia Militar, mas optei por ficar na Polícia Penal. Foi aí que percebi que eu estava naquela situação confortável, graças a meu pai e a minha mãe. Enquanto ainda existia e existe muitos filhos e filhas de Itapajé sem um pai com tempo para ensinar, sem uma mãe empregada para dar suporte. Numa cidade onde ainda existem muitos desafios, muitos não têm uma oportunidade de uma educação de qualidade, não tem os pronto-socorro, assistência à saúde especializada e ainda muitos jovens sem perspectiva de alguém que lhe dê um voto de confiança rumo ao primeiro emprego. Eu fui chamado para trabalhar em Fortaleza em 2013 e meu pai faleceu em 2016. Meu pai tinha 87 anos e sofria de mal de Alzheimer. Eu não pude ser mais presente quando ele precisou, da mesma forma que ele foi para mim quando precisei. Então eu mergulhei em uma depressão profunda. Eu fazia direito, abandonei o curso, eu recebi proposta de dirigir várias unidades prisionais, mas mesmo assim eu disse não para todas elas. Enfermo e desesperançoso, passei por um período de prova. Foi aí que reencontrei Jesus, o qual devolveu o sentido à minha vida. Estou no último semestre de teologia. Não foi fácil, mas tudo converge para aqueles que amam a Deus. Eu tive a honra de nascer e crescer nesta cidade, no seio de pais evangélicos, e isso é uma dádiva de Deus. Por conta disso, me sinto responsável em fazer deste lugar um lugar mais justo. Em 2022, na esteira das manifestações, que levaram muitas pessoas indignadas contra o governo do PT nas ruas, e com os últimos resultados das eleições, saturado com a corrupção e os escândalos de corrupção, percebi que preciso fazer a minha parte e decidi que é hora de fazer alguma coisa. Cheguei à conclusão que se queremos mudança, temos que começar pelo nosso município. Cheguei à conclusão que se não fizermos a nossa parte, a começar por Itapajé, uma voz na Câmara que manifestasse aquilo que nas ruas gritavam, as coisas não iam mudar. Queria voltar a ter esperança de um Itapajé melhor para todos, para os meus filhos e para as futuras gerações. Dentro desse contexto, percebi ainda que não bastava apenas a minha vontade de ver as coisas acontecerem. E finalmente entendi qual era o meu papel na sociedade. Eu assumi o compromisso de dar o exemplo que é possível fazer diferente. Quero a oportunidade de provar que é possível fazer política de maneira independente, séria e comprometida. Eu escolhi defender a liberdade e minhas 4 principais bandeiras são: educação. Nós precisamos oferecer uma educação de qualidade e oportunidade igual na base. Eu acredito no poder transformador da educação. Você dando oportunidade para as pessoas e oportunidades iguais na base, você dá a ela o poder de escolha. Todos nós precisamos ter o poder de escolha. O empreendedorismo. Precisamos melhorar o ambiente dos negócios, gerar emprego. Precisamos combater a pobreza. Precisamos que as pessoas gerem suas próprias riquezas. Precisamos desburocratizar. Com o empreendedorismo, você consegue combater a pobreza, você consegue diminuir a violência. Você consegue fazer a inclusão social de pessoas que estão afastadas, moradores de rua, ex-presidiários. E você consegue trazer de novo para a sociedade e dar dignidade a essas pessoas. Saúde.
Precisamos ter uma unidade de urgência e emergência, maior contingente de profissionais da saúde, melhorar a qualidade de trabalho dos profissionais da saúde. A população já não aguenta mais tanto descaso e impunidade oriundo do sistema de saúde municipal. Transparência. Vamos lutar contra a corrupção. E quando falamos de corrupção, estamos falando de lutar contra um sistema. E isso para mim é uma coisa muito importante. Precisamos restaurar a ética e a moralidade na política. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E é andando pelas ruas de Itapajé que eu posso olhar para trás e dizer que eu não me sinto representado pela Câmara dos Vereadores. A gente precisa de uma nova maneira de fazer política. A gente precisa de políticos que representem a população e não o interesse pessoal. Nunca devemos parar de batalhar pelos nossos valores e pela nossa liberdade. Coragem e coerência a favor de Itapajé. Se você concorda com isso, me permita ser sua voz na Câmara dos Vereadores.